Olá! As frações, que representam partes de um inteiro, também podem ser divididas. Neste vídeo, você aprenderá como dividir frações por números naturais. Imagine que 3 crianças, João, Pedro e Maria, estavam jogando bola e ficaram com muita sede. Então, eles foram correndo até a cozinha para beber água de uma garrafa. Mas, para surpresa deles, a garrafa não estava cheia. Tinha água até sua metade. Todos queriam beber a mesma quantidade de água. Então, eles dividiram a água da garrafa em 3 partes iguais. Cada criança ficou com uma destas partes. Que fração de água cada criança recebeu? Cada criança recebeu 1/3 da água que havia na garrafa. Mas a quantidade de água que estava na garrafa corresponde à metade de sua capacidade. Ou seja, cada criança bebeu 1/3 desta metade. Então, essa quantidade representa qual fração da capacidade total da garrafa? Para calcular esta fração, divide-se a capacidade total da garrafa em partes iguais. Mas em quantas partes iguais? Pense, como a metade da garrafa que estava com água foi dividida em 3 partes iguais, divide-se também a parte da garrafa sem água em 3 partes iguais. Assim, a garrafa toda ficará dividida em 6 partes iguais. Logo, cada criança bebeu 1/6 da garrafa. Ou seja, 1/2 dividido por 3 é igual a 1/6. Agora, imagine que em uma viagem com a família, Carlos precisa percorrer uma distância de sua casa até a casa de seus avós. Ao percorrer 1/3 do percurso, o carro de Carlos sofre uma pane e para repentinamente. Carlos então decide caminhar até uma oficina para buscar ajuda. A distância do ponto de parada até a oficina é igual à 1/3 parte do caminho já percorrido pelo carro. Pensando no trajeto completo da viagem, qual é a parte que ele percorrerá a pé até chegar à oficina? Note que a parte que ele percorrerá a pé para chegar à oficina é a 1/3 parte de 1/3, ou seja, 1/3 dividido por 3. Ao dividir o caminho em 3 partes iguais, cada parte equivale a 1/3 do caminho. Agora, ao dividir 1/3 do caminho em 3 partes iguais, temos 1/9 do percurso total. Portanto, 1/3 dividido por 3 é igual a 1/9. Para resolver os problemas apresentados, utilizou-se a divisão de uma fração por um número natural. Você consegue perceber alguma relação entre as operações e seus resultados? Ao dividir 1/2 por 3, obtém-se 1/6. Ao dividir 1/3 por 3, obtém-se 1/9. Então, para efetuar a divisão de uma fração por um número natural, você pode considerar o número 1 como denominador deste número natural. E assim, multiplicar a fração inicial pelo inverso dessa nova fração. Por exemplo, dividir 1/2 por 3 é o mesmo que multiplicar 1/2 por 1/3.